Ok. Bom, primeiro então a gente vai começar com os eventos pré-fecundação, né? A gente sabe que, primeiro de tudo, né, acho que falar sobre o tempo da fecundação, né? A gente tem que o tempo desse negócio todo é 24 horas, né? Então você tem aqui 24 horas para poder fecundar um ovócito, se você um dia quiser fazer isso, tá? Interessante também ressaltar, né, que é 24 horas por quê? Porque, na verdade, o ovócito, tá? O ovócito ele tem um tempo de vida meio limitado também, né? De 12 a 24 horas, né? Então, o espermatozoide que se preze, que queira fecundar esse bichinho, ele tem até 24 horas para isso, né? Sendo que, na verdade, o tempo de vida dele, tá, é maior, né? Ele vive de 24 a 48 horas, tá? Eu não sei porque que ele chega a viver 24 horas, sendo que ele só tem, na verdade, 24 horas para fecundar o ovócito, mas a natureza assim o fez, né? Ahn, Outra coisa também interessante sobre a fecundação é que ela ocorre num lugar muito especial, né? Não é... Se você um dia for fecundar alguém, você não vai escolher um lugar qualquer, né? Você tem que escolher um lugar especial e um lugar, né? E esse lugar tem nome, né? Chama ampola da tuba uterina, tá? Beleza, onde é que fica esse negócio, né? Funciona mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um útero, tá bom? Isso aqui é um útero cortado na metade, óbvio, né? Tá aqui o nosso querido útero. E ele, aqui, ó. Tum, 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 tum. Bom, agora isso aqui é o começo da tuba uterina. Tá? Aqui é o tubo uterino, ela vai se abrir e ela vai ter umas extensões aqui, né? E aqui você vai ter o ovário, né? O ovário. Eu acho que tá um pouco longo esse caminho aqui, mas tudo bem, não tem problema. Tá aqui o ovário, tá? E dentro do ovário você vai ter os folículos, né? Os folículos ovarianos expulsando aqui o nosso pequeno ovócito, né? Tá bom? O nosso pequeno ovócito, tá aqui ele, tá? Esse ovócito, tá? Esse carinha aqui, ele tá sendo aqui, ó. Esse aqui é o processo de ovulação, tá? Que tá acontecendo. Ah, o folículo vai expulsar esse cara. É importante lembrar que esse cara aqui ele está em metáfase, tá? Está em metáfase 2, tá? Ele parou em metáfase 2, não é isso? Então ele está sendo expulso aqui. Quem é que vai acolher, tá? Esse pobre ovócito sendo expulso é a tuba uterina, tá? Ela vai começar, ele vai chegar aqui primeiro na região das fímbrias da tuba uterina, né? Nas fímbrias. Tá? São extensões, né, como se fossem dedinhos, né, que vão ficar acariciando, tá, essa região aqui do ovário, né, com muito amor, com muito carinho, e receber esse ovário, esse ovócito, né, que está sendo expulso aí pelo folículo, né. Esse ovócito, então, ele vai caminhar, né, ele vai se transportar até a região da ampola da tuba uterina, tá. Vamos dar nome aqui aos bois para começar a brincadeira, tá? Primeiro de tudo, você tem essa região aqui, tá? Que é o istmo da tuba uterina, tá bom? O istmo da tuba uterina. Depois você vai ter a tuba uterina propriamente dita, tá? Essa aqui é a tuba uterina, tá? Aqui você vai ter essa região aqui muito especial, tá bom? Esse aqui é o infundíbulo da tuba uterina, tá bom? Infundíbulo, tá? E essa região aqui muito especial, tá? É justamente a ampola da tuba uterina, onde vai ocorrer a fecundação, né? Agora, amiguinhos, a gente sabe que esse ovócito aqui maravilhoso de Jesus, ele não vai se mover sozinho, né? Tá? Ele tem basicamente três fatores, né, que ajudam aí na motilidade, tá? O ovócito não anda, então ele vai precisar seguir a maré, né? Ele simplesmente segue a maré, ou seja, uma corrente líquida, tá bom? Ele vai seguir, ele vai ser transportado por uma corrente líquida, tá? Na verdade, originada pela secreção epitelial, tá? A secreção do epitélio da tuba uterina. Tá? Então, uma secreção epitelial aí que vai levar o nosso amiguinho até a ampola para ser devidamente fecundado. A segunda coisa também é que esse epitélio não é um epitélio qualquer, né? Esse epitélio é um epitélio ciliado, tá? Então, os próprios batimentos ciliares vão ajudar, tá, o nosso ovócito 2 a chegar na ampola, tá? Terceiro ponto, né?
terceiro fator aí de transporte do gameta feminino até o local de fecundação, tá bom? Vai ser, qual é? Eu acabei de esquecer qual é esse fator de transporte, tá? Deixa eu lembrar. Tá, claro, é claro, tá? É o peristaltismo, tá? O peristaltismo, tá, da trompa uterina também ajuda muito, né? Ajuda muito nesse transporte do gameta. Então esses são os 3 pontos aqui, tá? Eu pensando sobre isso, assim, me dá até vontade, né, de ser, tá bom? De ser um gameta feminino, né, para poder ser transportado, né? É como se eu estivesse naquela correnteza do Beach Park, né? Eu vou ser transportado sentindo aquele peristaltismo que deve ser tão gostoso, né? Ok. Tá bom, tá bom. Eu acho que cansei de falar sobre esse ovócito 2, né? Eu acho que a gente já pode falar sobre o próprio espermatozoide, né? Então, vamos falar dele, né? Dos espermatoboys, tá? Espermatoboys. Ah, a gente sabe que eles não nascem prontos, tá? Eles não nascem bonitões, na verdade eles nascem adolescentes, né? Adolescentes imaturos, inconsequentes, né? Que não sabem nada sobre a vida, tá? Então eles têm que passar por um processo ainda chamado maturação, tá? Esse processo de maturação é interessante saber que ele vai se dar no trato genital masculino, tá bom? Agora, uma vez que eles estão maduros, né, amadurecidos e tal, viraram homens, eles têm que passar por uma longa viagem no trato genital feminino, tá, até serem capazes, né, de fecundar, né, esse ovócito, né, que é o grande alvo desses camaradas, tá? Então esse processo no trato genital feminino, tá, a gente chama de capacitação dos espermatozoides, tá bom? Ele vai ocorrer no trato genital feminino, a capacitação, tá? Então vamos primeiro se atentar, tá bom? À maturação desses camaradas, ok? Então vamos lá, vamos entender como é que funciona esse processo de maturação dos espermatozoides, tá? Bom, a gente tem basicamente 4 processos da maturação, tá, que são morfofuncionais, digamos assim, tá? E um processo que é fisiológico, tá bom? Então vamos falar dos 4 processos morfofuncionais, tá? Dos 4 processos morfofuncionais. Primeiro processo, tá, morfofuncional, tá? É basicamente um processo que tem a ver com a membrana, tá? Com a membrana desse camaradinha, tá? Tá bom, eu acho que antes de falar disso aqui é interessante a gente lembrar um pouco de onde é que vai ocorrer esse esquema, tá? Você tem aqui, olha só, um testículo, tá? Um testículo, tá? Aqui no testículo você vai ter os túbulos seminíferos, tá bom? Super mal desenhado aqui, tá? Que vão desembocar aqui no epidídimo, tá? No epidídimo, tá? Que desemboca aqui no ducto deferente, tá? Esse ducto deferente vai dar a volta na bexiga, vai penetrar na próstata, né? Lá perto dessa penetração ele junta com o fluido das vesículas seminais, tá? Bem rico em frutose, isso é bem importante. E aí ele vai para a uretra, onde ele vai ser ejaculado, tá? Esse processo de maturação ele vai ocorrer aqui, olha, no epidídimo, tá bom? Bem aqui no epidídimo, ok, tá? Lá no epidídimo a gente tem algumas glicoproteínas, tá bom? Algumas glicoproteínas, tá? Que a gente chama de glicoproteínas ácidas, tá? Do epidídimo. Na verdade, essas glicoproteínas são fatores de incapacitação, tá? São fatores de incapacitação, tá? Por que fatores de incapacitação? Porque na real, tá? Na real eles vão funcionar assim, olha. Você vai ter aqui você vai ter aqui o espermatozoide, tá? Espermatozoide aqui bonitão.
tá? No epidídimo, né? E você vai ter esses fatores de incapacitação aqui, que são glicoproteínas ácidas, tá? Esses fatores de incapacitação vão se ligar aqui na membrana plasmática, tá? Nos 2/3 anteriores da membrana plasmática aqui da cabeça do espermatozoide, tá bom? Esses fatores de incapacitação vão formar essa capa aqui glicoproteica, né, na cabeça do espermatozoide, e eles vão ser interessantes no processo de capacitação no trato genital feminino, tá? Porque essa camada glicoproteica vai ser removida e assim eles vão estar capacitados, tá? Então realmente é um fator de incapacitação, tá bom? Bom, ok. Então esse é a primeira modificação morfofuncional que tem a ver com a membrana plasmática, né? São os fatores de incapacitação, tá? Ok, outro processo morfofuncional, tá? Vai ter a ver, tá bom, com o núcleo, tá? Com o núcleo, tá? Do espermatozoide. Bom, o núcleo eu acho que é uma coisa muito importante, tá? Que ele tá carregando lá para ele, tá? É o que vai se juntar com o núcleo, do pronúcleo, né? Do ovócito no final da meiose, tá? E vai formar um camaradinha novo ali, tá? Então é uma bagagem de alto valor ali. Então ela tem que ser bastante protegida, né? Então para proteger o núcleo, o espermatozoide ele vai compactar, tá? Ele vai compactar o genoma, tá bom? Só que ele vai compactar muito, tá? Então é uma alta compactação do genoma, tá? Na verdade é um grau muito alto de compactação nuclear, tá bom? A vantagem disso também é que você tem um menor volume nuclear, né? Um menor volume nuclear, o que facilita, tá? O que melhora a motilidade também, né? Quando você está carregando menos coisa, você consegue correr mais, né? Então melhora a motilidade, né? Esse menor volume nuclear e claro, ele protege, tá bom? Ele protege o genoma de possíveis fatores externos que sejam nocivos, tá? Então é a tua carga mais preciosa lá, você tem que deixar ela bem compacta, né? Até para andar melhor, tá? E para proteger esse conteúdo de alto valor, tá bom? Então tá, olha, a capa de proteínas, de glicoproteínas ácidas, né, que estão no epidídimo, nos fatores de incapacitação, é a primeira mudança, tá bom? Morfofuncional do processo de maturação. A segunda mudança é a compactação cabulosa que o núcleo sofre, tá bom? Bom, a terceira mudança, tá? A terceira mudança, ela vai ter a ver com o acrossomo. O que é o acrossomo mesmo, né? O acrossomo é uma vesícula, né, derivada do Golgi, que fica na cabeça, né, do espermatozoide, e ela contém várias enzimas de caráter proteolítico, tá? Então, você tem aqui o espermatozoide, tá? A cabeça dele, com o núcleo aqui já compactadinho, né? E você vai ter o quê? A acomodação do acrossomo, tá? Nos 2/3 anteriores aqui da cabeça do espermatozoide, tá bom? Olha aqui que acrossomo mais gostoso, bem acomodadinho, bonitinho aqui na cabeça, nos 2/3 anteriores também, tá? Da cabeça do espermatozoide aqui, envolvendo o núcleo, né? Tá bom? Então é um processo de acomodação acrossomial, tá? Esse é o terceiro processo dos 4 morfofuncionais, tá bom? E o último aspecto morfofuncional, tá? É um aspecto assim, muito lógico, tá? Quando você vai viajar, você tem que eliminar o excesso de bagagem, né? Afinal de contas, se você vai viajar de avião, você paga, né, por excesso de bagagem. Então você elimina o excesso de bagagem, que no espermatozoide a gente chama de gota citoplasmática, tá? A gota citoplasmática. Ele pega o excesso, tá bom, de citoplasma, que ele não vai precisar mais, né? Ele pega o excesso de bagagem que ele não vai precisar mais e elimina. É um processo, tá? Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Aqui está o espermatozoide, tá? Aqui está a gotinha citoplasmática, tá bom? Esse aqui, ó, a gota citoplasmática, ele vai eliminar essa porcaria aqui, tá? E vai poder seguir feliz e contente na sua viagem aqui, tá? Uma vez que o acrossomo já está acomodado aqui também, tá bom? Ok. Esse aqui é basicamente o processo de maturação, né, nos 4 aspectos morfofuncionais, tá bom?
Vamos relembrar todos então. Primeiro aspecto morfofuncional é aquele capacetinho de glicoproteínas, tá bom? Que ele adquire no epidídimo, né? O epidídimo está boiando as glicoproteínas ácidas, tá bom? Que são os fatores de incapacitação, tá? Os fatores de incapacitação. E aí ele vai botar esse capacete de fatores de incapacitação, tá? O capacete de glicoproteínas ácidas. Segundo fator, tá? É o núcleo, tá? O núcleo que fica com um volume bem diminuído, tá? O que protege o núcleo, tá? Protege o núcleo e facilita a motilidade também, né? Terceiro aspecto, né? É justamente a acomodação do acrossomo, né? É aquela hora que você está quase saindo para a viagem e você vai entulhar, você vai atochar todas as malas dos seus amigos no porta-malas do seu carro. Quem nunca fez isso, né? Você fala, não vai caber. Vai caber sim. Então você vai acomodar, tá bom? Você vai acomodar, tá? Você vai ter uma acomodação do acrossomo nos 2/3 anteriores, né? Da cabeça do espermatozoide, ok? E para finalizar, né? O quarto aspecto morfofuncional, tá? Vai ser a eliminação da gota citoplasmática, tá? O excesso de bagagem, tá bom? O que é inútil você não vai levar nessa jornada tão perigosa, né? No trato genital feminino, tá bom? Então, você vai eliminar o excesso de bagagem até para você não pagar o adicional. Então, são os 4 fatores morfofuncionais, tá? Envolvidos no processo da maturação. E aí você vai ter um quinto fator, tá bom? Que é um fator um fator fisiológico, tá bom? Você vai ter um quinto fator da maturação, que é o fator fisiológico, que é a última coisa que você precisa para embarcar nessa jornada tão bonita e tão selvagem, né, no trato genital feminino, tá bom? Que vai ser o quê? Vou botar aqui, ó, o quinto fator, né, da maturação e o único fator fisiológico, né, que é a aquisição de movimento, tá bom? A aquisição da movimentação, tá, do espermatozoide, tá bom? É muito importante isso aqui. Você lembra que no flagelo, né, a estrutura do flagelo é aquela estrutura do axonema, né? Você tem vários pares, né, de microtúbulos aqui muito bem desenhados pela minha persona, tá bom? Um par de microtúbulos central, né, que são basicamente 9 pares, né, se eu não me engano, circulando, tá bom? Todos ligados por umas proteínas, né? E ligados aqui por outros tipos de proteínas que formam uns raios, né? Como se fosse uma roda de bicicleta, assim. E aí, entre um microtúbulo, que um par de microtúbulos e outro, né? Você tem uma proteína interessantíssima aqui, né? Chamada dineína, tá? Essa aqui é a dineína, tá bom? Essa é a proteína, tá? Essa aqui é a proteína que vai dar a movimentação, tá, desses microtúbulos. Então, a perninha da dineína movimenta o microtúbulo nessa direção aqui, saindo da tela, né? E a outra perninha ela movimenta para dentro da tela, né? E aí, com isso, a caudinha, né, a rabeta do espermatozoide, o que ela faz? Ou ela segue nesse movimento aqui, ou ela segue nesse movimento, né? Você vai tendo esse batimento do flagelo do espermatozoide, né? Ok. A dineína, ela está aqui no começo, mas ela não está trabalhando muito, né? Ela está aqui tranquila. Agora, o grande lance, tá, desse processo fisiológico que ocorre na maturação é a aquisição da capacidade ATPásica, tá? Da capacidade ATPásica da dineína. Ela adquire essa capacidade de hidrolisar o ATP. Então, ela consegue utilizar o ATP para poder gerar energia, tá bom? Transformar isso em energia mecânica, tá? E movimentar o rabinho do espermatozoide, tá? A gente sabe que a máxima movimentação do espermatozoide, tá bom? Onde ele ocorre a máxima movimentação, onde ele tem, né, a máxima movimentação é quando ele se junta com o líquido da vesícula seminal, tá? Quando ele se junta com o líquido, os espermatozoides, né, se juntam com o líquido da vesícula seminal, vai ser quando eles adquirem essa maior movimentação. Por quê? Porque esse líquido tem uma alta concentração de frutose, né, que passa por vários processos de degradação bioquímicos, né, até gerar ATP. Todo mundo já viu isso, porque todo mundo já estudou bioquímica na vida, tá? Então, onde você tem mais ATP disponível é onde a dineína vai usar a sua máxima capacidade ATPásica, né? Então, a aquisição dessa capacidade ATPásica aqui é um fator que vai permitir
que a movimentação dos espermatozoides ocorra, tá bom? Então esses são os 5 fatores da maturação. A capinha de glicoproteínas, tá bom? Os fatores de incapacitação, a modificação nuclear, a diminuição de volume do núcleo, a acomodação do acrossoma na cabecinha ali do espermatozoide, a eliminação da gota citoplasmática, do excesso de bagagem e a aquisição do movimento, tá bom? Da capacidade ATPásica da dineína. Esse aqui é basicamente o processo de maturação, tá? Uma vez que esses carinhas estão maduros, eles estão prontos para ser ejaculados e sofrerem um processo de capacitação, tá? No trato genital feminino, tá bom? Então vamos falar aqui um pouco sobre a ejaculação, tá, dos nossos brothers, os espermatozoides agora maturos, né? Não são mais aqueles adolescentes inconsequentes, tá? Ok, o trato genital feminino é uma selva de pedra, tá bom? É um lugar complexo, tá? É um lugar hostil para esses bichinhos, né? Primeiro que eles têm um pH de 4,2, tá bom? É um pH ácido, né? Então faz muito sentido, tá bom? Que o sêmen, né, tenha um pH mais básico, tá? Mais ou menos de 8,2 aí, tá bom? O pH do sêmen, tá? Porque aí ele neutraliza essa acidez, né, do começo do trato genital feminino. Já o útero, ele tem um pH mais básico, né? Então você tem uma motilidade melhor dos espermatozoides no útero do que na vagina, tá? Então esse aqui é o pH vaginal, tá? E esse aqui é o pH do sêmen, tá? Ok. Uma coisa interessante também é que você tem na ejaculação, tá? Um número, tá? De basicamente 200 a 300 milhões, tá? 200 a 300 milhões de espermatozoides na vagina, tá bom? E aí o que acontece? Você tem aí uma quantidade de 100 a 200 milhões de espermatozoides na ampola da tuba uterina. Ou seja, metade aqui dos carinhas já desistem no meio da São Silvestre, entendeu? Os caras já são expurgados brutalmente, tá? Por que esses caras são expurgados? Porque você tem várias barreiras, tá? Que esses caras têm que transpor, né? Por exemplo, o caráter preguiado, tá bom? Da mucosa, né? Do trato genital feminino, né? O pregueamento, tá? Esse caráter preguiado da mucosa, tá? Oferece uma resistência, né? Você pode ficar preso em alguma prega, né? Uma situação bem chata, bem constrangedora, você sai da corrida, tá? Outra questão também, tá? Que é um epitélio, tá? Um epitélio ricamente glandular, tá? Esse epitélio glandular também é um fator de dificuldade, tá? Você tem aqui o epitélio, aí você tem uma glândula, né? E a continuação desse epitélio. Se você é um pobre e jovem espermatozoide, tá? Você pode simplesmente cair nesse buraco aqui e não sair mais, entendeu? Uma situação aí, você pode ficar até 127 horas aqui nesse buraco, né? E ter que cortar seu braço para poder sair desse cânion. É uma situação bem complexa também, eu não desejo nem para o meu pior inimigo, tá? Então é mais um fator de complicação aí, né? A própria luz do cérvix, né? O movimento do espermatozoide, uma motilidade eficiente do espermatozoide é importantíssima, tá? Para que ele consiga passar pela luz do cérvix uterino também, né? Agora sim, você tem uma ajuda, né, do próprio trato genital feminino, tá? Por quê? A gente sabe que o sêmen, tá? O sêmen, ele tem prostaglandinas, tá? Ele contém prostaglandinas e o efeito das prostaglandinas no trato genital feminino é aumentar a motilidade, tá? Aumentar a motilidade do trato genital feminino, né? Da parte do útero e da parte das tubas uterinas, né? Então, com a maior motilidade do trato genital feminino, você tem uma ajuda, né, para o espermatozoide chegar onde ele tinha que chegar, não é? O que mais que é interessante falar disso aqui? Tá, que na verdade do líquido ejaculado, né, você tem que, né, do sêmen, tá? O sêmen ele é composto 10% por espermatozoides e 90% por líquido seminal,
tá? Por líquido seminal. Então você vê que essa composição aqui, essas prostaglandinas aqui, né? Elas estão em alta quantidade, então é interessante, né? 90% é líquido seminal. Bom, agora um aspecto assim de curiosidade, né? Um aspecto de curiosidade a respeito do processo de inseminação, tá? É que é sobre o orgasmo, né? Sobre o orgasmo feminino, tá? Orgasmo feminino. Existe uma tese, tá? De que o orgasmo feminino ele é importante para o processo de inseminação, tá? Porque ele promove, né? Ele funciona como um promotor de uma bomba de sucção, tá? Olha que coisa louca, né? Ele funciona como uma bomba de sucção, tá? Para o líquido seminal. Então ele ajuda muito, né? Na motilidade dos espermatozoides, tá bom? No trato genital feminino, tá? Bom, acho que por enquanto é isso que é interessante falar, né? Sobre esse processo de inseminação, né? Sendo que para terminar você tem aí as características, né? De um sêmen de boa qualidade, né? Você tem essas características aqui do sêmen de boa qualidade, tá? Para poder você ter uma inseminação, tá? Bem sucedida, tá? Primeira característica, aliás, você tem primeiro três características, tá? Que são visuais, tá? São basicamente visuais ou macroscópicas, né? Do sêmen de boa qualidade. Primeiro de tudo, a cor, tá? A cor. Você tem uma característica dele ser branco opalino. Tá? A característica dele ser branco opalino, ou seja, ele não pode ser amarelado. Tá? Isso é um sinal de inflamação do trato genital masculino. Tá? Ele não pode ser também, ele não pode ter estrias sanguinolentas, né? Ou seja, traços de sangue, né? No esperma, no sêmen. Tá? Isso é um péssimo sinal também. Tá? Outro fator visual importante, tá bom? Diz respeito à viscosidade, tá? Diz respeito à viscosidade do esperma. No começo, né, assim que ele é ejaculado, ele é realmente viscoso, tá? Agora, de 15 a 20 minutos após a ejaculação, tá bom? Ele deixa de ser viscoso para se tornar liquefeito, tá? Então você tem a liquefação do sêmen, tá bom? De 15 a 20 minutos após a ejaculação. Isso facilita muito a motilidade dos espermatozoides no trato genital feminino, tá? Esse ambiente viscoso aqui ele não é para ser mantido, tá? No trato genital feminino, tá bom? E o terceiro aspecto aqui, visual, macroscópico, que constitui, né, um sêmen de boa qualidade, é o próprio volume, né? O volume de líquido ejaculado. Tá? O volume do ejaculado ele tem que ser mais ou menos de 2,5 a 3,5 ml. Tá? Esse aqui é um volume aceitável, né? Para a gente falar que não tem problemas assim, com a inseminação. Tá bom? Você vai ter também mais três características aí, tá? Que são características microscópicas, tá bom? Do sêmen de boa qualidade. Tá? Então vamos lá para as nossas três características microscópicas, tá bom? Bom, primeiro de tudo, tá? Você tem o próprio número, né? A quantidade de espermatozoide, tá bom? A gente sabe que, eu já falei aqui, né, que a gente tem de 200 a 300 milhões, tá bom? De espermatozoides na vagina, tá? Então essa aqui é uma quantidade aceitável, tá? De espermatozoides ejaculados, tá? Outro fator também é um fator morfológico, tá bom? Um fator morfológico aqui dos espermatozoidezinhos, tá? Eles não podem ter duas cabeças, eles não podem ter duas caudas, não pode ser zumbi, não pode ser anão, não pode ser isso, tem que ser todo mundo bonitinho, tá? Você tolera aí até 10% de anormalidade, tá? Se tiver até 10% de espermatozoides anormais, tá ok, tá bom? Acima disso, você tem aí uma situação patológica, tá? Bom, e uma última característica microscópica é a observação da vitalidade dos bichinhos, tá? Da vontade de ser feliz que eles têm lá no sêmen, tá? Eles têm que estar com uma movimentação, tá? Com um movimento ágil,
ágil e rápido, né? Porque eles precisam pular, as glândulas precisam pular o pregueamento, né, do trato genital feminino, eles precisam vencer a luz do cérvix, tá bom? A própria característica viscosa do sêmen até os 15 ou 20 primeiros minutos, tá bom? Então eles têm que ter um ágil movimento para poder ganhar essa ação silvestre, né, pelo trato genital feminino e proceder à fecundação, tá, do ovócito, esse momento tão bonito, né? Bom, e para terminar, né, essas 7 características, né, do sêmen de boa qualidade, tá bom? Você vai ter uma última característica importante, que vai ser a única característica química, tá bom? Uma característica química do sêmen de boa qualidade, tá bom? Que vai ser, tá, o pH, tá? A gente já falou sobre isso, né? O pH, você tem um pH neutro, né? Você tem basicamente 7, né, de pH neutro. Para você saber o pH do sêmen, ele tem que ser um pouco básico para neutralizar aquele pH ácido vaginal de 4,2, tá bom? Então, você soma aqui 1,2, tá bom? Você pode somar aí 1,2. Esse número você vai obter 8,2. Então, é basicamente esse o pH do sêmen, tá? 8,2, você pode botar aqui uma tolerância até 8,5. Afinal de contas, se for também, né, básico demais, não vai prestar, tá? Então você tem aqui um pH bem básico para poder neutralizar aquele pH de 4,2 na vagina. As 3 primeiras características macroscópicas, né? Basicamente visuais, tá? Primeira seria a viscosidade, tá bom? Do sêmen, né? No começo ele é viscoso, tá? Mas depois de 15 a 20 minutos, esse sêmen se torna liquefeito, tá? O que beneficia a motilidade dos espermatozoides, tá? Segunda característica macroscópica é a cor. Ele tem que ser branco opalino, não pode ter traços de sangue, não pode estar amarelado também, porque isso é um sinal de inflamação do trato genital masculino, né? Terceira característica, o terceiro aspecto macroscópico é o volume, né? O volume de esperma, de sêmen ejaculado, né? Que vai de 2,5 a 3,5 ml, tá? Então esses são os aspectos macroscópicos, né? Você vai ter mais 3 aspectos que são microscópicos, né? Começando aí pela vitalidade dos bichinhos, né? Ver se eles estão felizes, contentes, se eles estão movimentando-se agilmente, né? Se eles estiverem com movimento ágil, tá bom? Para poder vencer as barreiras, né, dessa selva, tá ok, tá bom? Segundo aspecto, né? O aspecto morfológico, né? O aspecto da morfologia dos espermatozoides, tá bom? Eles têm que ter até 10% de anormalidade, tá? Se tiver mais de 10% dos bichinhos com 2 cabeças, com 2 caudas, com problemas morfológicos, é uma situação patológica, não é um sêmen de boa qualidade, tá? E o sexto aspecto microscópico, tá bom? É o número, né? A quantidade de espermatozoides, né? Que você tem de 200 a 300 milhões de espermatozoides nesses 2,5 ml, né? Nesses 3,5 ml aí de volume, tá bom? E o último aspecto, né, que é o aspecto químico, é o pH, tá bom? Que vai de 8,2 a 8,5, tá bom? Que é para poder neutralizar aquele pH vaginal de 4,2, né? Com essas 7 características do sêmen de boa qualidade, você termina, tá, esses eventos aí até a inseminação, né? Então, depois do trato genital feminino, você vai ter o processo de capacitação dos espermatozoides até que eles encontrem, né, na ampola da tuba uterina, esse lugar tão mágico, né, onde tudo acontece, né, esse momento romântico acontece, eles vão fertilizar então aquele ovócito 2 que está lá esperando na janela.